Salve, salve, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aí nesse sábado aí. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aí para mais uma live hoje, como prometido ontem. Hoje eu consegui até entrar 2 minutos antes, né? Eu achei até interessante, né? Falei, vou entrar 2 minutos antes hoje. Milagre, eu consegui entrar 2 minutos antes. E estamos aí para mais uma live. E hoje é tema livre, né? Lembrando que o tema livre depende dos comentários de vocês, né? O gato já vai fazer bagunça ali, ó. É incrível. Aí eu começar a live já começa a querer derrubar as coisas aqui. É sensacional. Mas já estou acostumado, né? Então vamos que vamos. Então deixa eu me apresentar aqui de novo, como sempre, né? Galera, para quem estiver me vendo pela primeira vez no grupo, eu me chamo Vinícius Santana. Eu faço live aqui no grupo, tem uma cara já, né? Tem bastante tempo que eu faço live aqui, talvez uns 2 anos, né? Eu faço live aqui no grupo e aqui a gente fala sobre várias questões, ufologia, espiritualidade, de certo modo algumas ideias religiosas, né? Então a gente está sempre aqui falando sobre várias questões, tá bom? Se for a sua primeira vez que me vê aqui, se gostar, né, volte sempre, assista mais vezes. Aqui todo mundo é positivo, a live é sempre nesse sentido de tentar trocar informação, um debate, um bate-papo ao vivo, e é sempre com esse intuito, tá bom? Então seja muito bem-vindo se for sua primeira vez na live. Se não for sua primeira vez na live, também seja muito bem-vindo. Lembrando que a live é sempre na varanda da minha casa. Então quando o telefone dá uma balançada ou passar algum bicho aqui, vocês fiquem tranquilos que é algum gato ou cachorro que está esbarrando, igual vai acontecer agora, ó. Viram? O tripé balançar é por causa que o gato está passando perto aqui do celular aqui, então é normal, tá bom? Uma ótima noite a todos, deixa eu ver quem está chegando. Amiga Luciane, uma ótima noite. Alien, uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Galera, a live de hoje, como eu prometi ontem, né, consegui entrar. Hoje é tema livre, tá bom? Como que funciona a live tema livre? Vocês comentam um tema e a gente debate um pouco sobre esse tema, aí depois a gente vai alternando de um tema para outro, tá bom? Então, como depende de vocês a live hoje, eu gostaria que vocês começassem já indicando um tema, tá bom? Comentem um tema e assim a gente segue falando sobre ele aí. Lembrando, a live depende de vocês, tá? Quando é tema livre, depende de vocês comentar um tema pra gente poder falar, lógico. Se for um tema fácil, né, galera? Por favor, não vem falar sobre coisas que não tem, né, coisas com certos níveis de dificuldade. Então vamos começar aí, comentem um tema aí, tá bom? Pra gente poder seguir. Deixa eu ver quem tá na live aqui, acredito que a Tereza não entrou, ainda não. Eu tava em outra live, né? Essa é a segunda live de hoje, eu tava numa live lá no grupo Contatos Imediatos, enquanto isso comentem um tema aí. Eu tava lá no grupo do amigo Adriano, quero mandar um abraço pro amigo Adriano, uma ótima noite, amigo Adriano, se estiver vendo a live. A gente tava lá falando sobre os sumérios lá, foi uma live rapidinho, pra gente poder fluir, né? E acabei de chegar de lá, saí da live de lá, tomei banho rapidinho, vim para a live de cá. Mentira, eu troquei só de camisa, nem tomei banho, só tirei a camisa que eu tava e botei outra. Pra enganar, tá ligado? Pra parecer que eu tomei banho, né? Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. Deixa eu ver aqui rapidinho. Sim. O amigo Armando comentou um tema, a gente podia falar sobre o Oumuamua, né? Beleza, um ótimo tema, amigo. Acho que é Armando, né? Armando, beleza, pode falar sim, com certeza, tá bom? Deixa eu ver aqui, ele falou Oumuamua, né? Oumuamua. Então vamos lá. Para quem nunca ouviu falar sobre o Oumuamua, né? O Oumuamua ele foi um objeto interestelar, o primeiro objeto de um modo assim livre, né? Que eles puderam divulgar para a gente aí que visitou o nosso sistema solar. Mas vamos lá, por que ele tem esse nome Oumuamua, né? Ele foi descoberto por um observatório havaiano, né? E geralmente quem descobre dá um nome, né? Então o pessoal do observatório deu o nome de Oumuamua, por isso que ele tem esse nome, né? Parece uma criança aprendendo a falar, né? Oumuamua, Oumuamua.
parece uma criança, né? Mas é Oumuamua. E o significado desse nome significa o mensageiro, né? Então eles colocaram esse nome aí nesse objeto aí. Mas vamos lá. O que é o Oumuamua? Ele foi enquadrado, na verdade, eles não acharam um termo, né? Se ele era um cometa, se ele era um asteroide, um meteorito, né? Não acharam nada que ele se enquadrasse nessa questão do nome com o que ele era. Por quê? Ele era um objeto, ele é, né, ainda um objeto que não tinha, digamos assim, ele não tinha uma forma de explicar o que ele era. Por quê? Vamos por partes. Para quem não ouviu falar sobre o Oumuamua, ele tinha o formato de um charuto, né? Ele tinha um formato de um charuto e ele não tinha uma órbita errante. O que é uma órbita errante? Ele não girava sobre ele mesmo, né? Ele não viajava no espaço girando sobre ele mesmo, tipo rodando, digamos assim, né? Sobre ele mesmo. Ele seguia uma órbita constante. Imagine um foguete. Né? O foguete, quando ele sobe, ele não sobe assim, né? Então, o Oumuamua, ele está cruzando o espaço exatamente como se fosse um foguete, né? E isso daí deixou todo mundo de cabelo em pé, porque não faria o menor sentido, né, ele ter esse tipo de comportamento, né, de voar de uma maneira como se fosse um foguete mesmo, mas não, tá? Ele entra para uma outra escala aí. Vamos lá. O nosso planeta, ele orbita o Sol, ou seja, ele está dando voltas no Sol, né? Todos os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol. Eles estão numa órbita circular, né? Uma órbita circulando o Sol. Essas motos barulhentas de iFood, dá raiva isso, né? Mas é normal. Então o que acontece? O Oumuamua, ele não veio de uma ponta do nosso sistema solar em direção a outra ponta. Não, ele veio de cima, ou seja, o nosso sistema solar gira assim, né? O Oumuamua, ele veio de cima, ou seja, ele veio de uma órbita totalmente diferente. E foi observado dois comportamentos muito estranhos nele. Primeiro comportamento estranho, ele diminuiu a sua velocidade. Exatamente. Ele vinha, né, entrando dentro do nosso sistema solar. Quando ele se aproximou de Júpiter, ele começou a diminuir a sua velocidade drasticamente. Isso daí deixou todo mundo muito confuso, porque até agora não acharam, né, um cometa, um asteroide ou qualquer coisa que tenha a capacidade de diminuir a sua velocidade de um modo como se tivesse uma inteligência por trás disso, né? O segundo fator que chamou a atenção sobre o Oumuamua é que ele acelerou, ou seja, ele teve dois comportamentos estranhos. O primeiro comportamento é diminuir a velocidade. O que eu estou falando com vocês aqui existe, tá? Existe dados técnicos que apontam tudo isso que eu estou falando com vocês sobre o Oumuamua. Eu não me lembro exatamente qual o nome do observatório havaiano que descobriu, mas se você dá um Google, né, daqui a pouco você dá um Google, você acha essas informações que eu estou falando com vocês, tá bom? É só dar um Google que vocês acham. E exatamente, dados científicos, tá? Então, quando ele adentrou no sistema solar, ele diminuiu a velocidade. Quando ele saiu do sistema solar, ele acelerou, ou seja, ele aumentou a sua velocidade de uma maneira exponencial. Ele acelerou. E isso deixou todo mundo muito confuso, né? Porque até então não acharam até hoje nada que tenha esse comportamento. Aí levantou a possibilidade de que o Oumuamua ele poderia ter sido uma espécie de sonda, alguma coisa desse tipo, né? Uma nave, quem sabe algo desse tipo, mas dado a essas informações, porque ele diminuiu a velocidade e logo na sequência ele acelerou. Isso daí levantou várias possibilidades, é lógico. Estamos falando aqui de possibilidades, né? Nós estamos falando que era uma nave ou que era algo do tipo. Não, tá bom? Então existe a possibilidade dele ser artificial, né? Dado tudo que eu já falei. Ele voa numa órbita, digamos assim, até então diferente, de cima para baixo. Ele tem, digamos assim, uma maneira de voar pelo espaço como se fosse um foguete, né? Em linha reta. E ele freia e ele acelera. Então esses comportamentos são dados a coisas que têm uma inteligência por trás, né? Tem uma inteligência controlando, algo que freia, algo que acelera,
geralmente dado algum tipo de inteligência, né? Algo mecânico feito para diminuir ou para aumentar a sua velocidade, tá bom? Para quem está chegando na live de hoje, seja muito bem-vindo. A live de hoje é tema livre, tá bom? Onde você comenta um tema e a gente fala sobre esse tema, tá bom? Uma ótima noite a todos. Aqueles que eu não falei boa noite, a Ana está na live, a Ludmilla, não sei se a Ludmilla não tá dando para ver. Ana Lúcia, exatamente, Ana Lúcia, uma ótima noite. Quem eu não tô falando é porque não tá aparecendo, né? Porque eu não sei porque o meu celular buga. É só eu fazer a live que os comentários meio que bugam o nome das pessoas. Não sei porquê. Não sei. Eu tenho que ver isso, mas buga. Então ele só apresenta os nomes pra mim que recentes aqui que comentaram. Deixa eu ver aqui. Ah tá, o amigo Arnaldo ele fez um outro comentário muito bom. Então, a NASA ela envia sondas para vários asteroides, né? Mas o seguinte, o Oumuamua, como ele é um objeto que ele tem, digamos assim, cara, ele voa numa velocidade muito grande, né? Uma velocidade, eu não me lembro exatamente a velocidade, mas eu acredito pelo fato dele ter saído do sistema solar, ou seja, vamos criar uma cena aqui, tá bom, amigo Arnaldo? Ele tá vindo pro sistema solar, então eles não tinham nada pronto, né? É tipo uma visita que chega na sua casa de surpresa. Chegou de surpresa. Então eles não enviaram uma sonda pro Oumuamua ou algo assim, porque eles foram pegos de surpresa. Aconteceu, né? E por outro motivo também é que ele estava de passagem, ou seja, ele passou atrás do Sol, ele deu a volta atrás do Sol e depois disso ele seguiu subindo, né? Ele desceu, ele passou atrás do Sol e subiu. Então, dado a dinâmica do que seria enviar uma sonda para ele, seria algo muito difícil e quase que impossível, né? Porque até acelerar a velocidade que ele estava acelerado, né, para poder igualar a velocidade, para poder pousar, então requer muito, digamos assim, uma dinâmica muito grande. Então acredito que é por isso que eles não mandaram uma sonda para pousar no Oumuamua, tá bom? Mas eu acho que é por isso, tá? Dado a surpresa, né? Eles foram pegos de surpresa. Acho que é por isso, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cibele, beleza, Cibele. Ela falou no caso ali da Mônica Medeiros, né? Que tem aquela parada ali. Eu não duvido, né? Eu não duvido da questão da Mônica Medeiros ali, de tal, de receber, de falar aquelas coisas ali. Mas eu tenho a minha opinião. Como você pediu a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui na live aqui. Existem esses tais, né, comandos, Astacheran, todas essas questões aí, esse pessoal que fala que tá para ajudar a humanidade, que manda mensagens e tal. Eu tenho uma ideia, né? Você pediu a minha opinião. A minha opinião é que eles são tipo Pilatos, né? Esses ditos seres de luz, esses loiros aí de olhos azuis, comando Astacheran, essas coisas aí, eles são tipo Pilatos, né? Eles lavam as mãos, eles não estão se importando muito para o que está acontecendo aqui. Se você for parar para refletir, né? Eles falam que estão ajudando a humanidade a evoluir e tal. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo como que eles lavam as mãos, né? E na minha ingenuidade, né? Ajudar e omissão e não fazer nada tem uma diferença muito grande. Ser omisso, como eles falam, né? Ajudar, dar mensagens de paz para a humanidade, mais mensagem de paz. Não, a gente precisa de algo que aconteça mesmo, né? Que eles venham e façam e aconteçam as coisas. Mas essa questão aí, na minha opinião, é verdade. Ela tem todo aquele trabalho ali dela, da Mônica Medeiros ali e tal, mas é meio que chover no molhado, né? Não está fazendo muita diferença, né? Até agora, visivelmente falando, não tem muita diferença,
né? Eles falam que estão fazendo e tal, mas no fim não vemos nada, né? Não vemos, né? Então, o comando, estão recebendo mensagem, esta share, mas e aí? Vai ficar só nisso até quando, né? Daqui a pouco a humanidade está extinta e esses estão, né, com a mesma ideia ali e tal. Mas na minha opinião, você pediu a minha opinião, né? A minha opinião é que rola muita omissão e tal, então não vejo como algo bom, né? Eles falam que eles são seres iluminados e tal, trazem conhecimento, né? Transmitem um conhecimento, mas aquele sábio e velho ditado antigo, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha, né, é prata. Então, precaver, né? Eu acredito que não faz muita diferença, na minha opinião, é lógico, né? Na minha opinião, não faz muita diferença não, tá bom? É a minha opinião, mas eu posso estar errado, posso estar muito errado, tá bom? Mas, como você perguntou a minha opinião, né? É a minha opinião, tá bom? O comentário da Josélia, uma ótima noite, Josélia Portela. Eu acredito que merecer, nós nunca vamos merecer, né? Nós não somos merecedores, né? Nós somos uma civilização, de um modo geral, nós somos muito destrutivos, né? A humanidade como um todo, ela é muito destrutiva. Nós não somos merecedores de ajuda, mas como explicar de uma maneira assim, sem ser muito direto? Vou dar um exemplo. Você, quem tem filho, quem tem criança, quem tem sobrinho, imagine que você pegou o seu sobrinho e colocou ele numa bicicleta, né, para ele aprender a andar de bicicleta. Imagine que a humanidade é esse sobrinho. Tá? Imagina que esses comandos são o tio, né, no caso assim. Então, você começa a ensinar, a criança ela vai dar uns, né, cair, ela vai chorar, ela vai desistir, você vai continuar insistindo para ela continuar, né? Mas você sabe que é perigoso, você tem que estar sempre de olho, porque pode passar um carro, uma moto e matar, né, a criança ali, ou seja, né, nossa, analogia, né? Então existe uma possibilidade de acontecer algum acidente, sim, mas a intenção de ajudar tem que ser constante, mesmo sem merecer, né? Se você ficar, um exemplo, você ficar paparicando muito, a criança não vai aprender a andar de bicicleta, não vai evoluir, né? Estão entendendo a comparação, né? Não vai evoluir, né? Mas um certo cuidado, mesmo sem merecer, requer um cuidado, né? Então, quando eles falam de merecimento, se merece ou não uma atenção, se merece ou não uma ajuda, aí entra vários critérios. As pessoas inocentes que estão morrendo, por exemplo, de coronavírus, merecem morrer? Né? As pessoas que estão passando por crises humanitárias na África, fome, sede, né? Epidemias, pandemias, né? A gente vive uma pandemia mundial agora do coronavírus, mas na África já vive uma pandemia de tudo quanto é tipo, ebola, né? Fome, HIV, tudo. Então, eles merecem passar por isso, né? Crianças merecem passar por isso, então é dois pesos e duas medidas. Na minha opinião, eu acho que não. Na minha opinião, não merecem passar por isso. A humanidade merece uma ajuda? Na minha opinião, sim. Não, na minha opinião, não merece uma ajuda. Na minha opinião, necessita de uma ajuda, né? A humanidade necessita imediatamente de uma ajuda, tá? Na minha opinião. Mas é isso, né? Sem uma ajuda, eu acredito que vai ficar bem complicado. Mas é a minha opinião, tá bom? Eu posso estar muito errado, posso estar certo, não sei, tá bom? Lembrando que a live é tema livre, tá bom? Uma ótima noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre várias questões, então
não se acanhe de perguntar, de comentar, tá bom? Eu posso saber, eu posso não saber sobre o tema, né? Mas a gente debate um pouquinho sobre o tema, tá bom? Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E é isso, deixa eu ver aqui os comentários aqui. Sim, sim, o gato deu um pulo, exatamente, professor, exatamente. A Mel só de olho ali, né? Mas então, cara, a humanidade precisa de ajuda. O amigo Adriano comentou. Cara, na verdade, Adriano, eu concordo, precisa de ajuda. Mas, cara, vamos falar de um modo geral, assim, bem simples, assim, pra mim poder explicar. Eu acredito que é mais fácil. Nós, a humanidade como um todo, nós somos capazes de coisas incríveis, né? Nós somos capazes de coisas impossíveis, né? Ao mesmo tempo, nós somos capazes de coisas terríveis. Eu estava vendo um vídeo, tem mais ou menos uns 2 dias atrás, é um vídeo antigo, eu acabei esbarrando nele no YouTube e acabei vendo. É um vídeo de um senhor, né? Ele caiu entre o metrô, ele ficou preso com a perna entre o metrô, a estação e o vagão, ele ficou no meio, né? Aí todo mundo saiu do vagão, né? E todas as pessoas, eu acredito que tinha umas 200 pessoas ali, né? Ou muito mais do que isso, né? Empurrando o vagão para o senhor poder tirar a perna dele ali. E eles conseguiram salvar a vida de uma pessoa, né? Parece algo pequeno salvar a vida de uma pessoa, mas eu vejo isso com grandes, né? Uma bondade imensa. E ao mesmo tempo nós somos destruidores, como a própria Josélia comentou ali em cima, que o ser humano é destrutivo. A questão da ajuda que o ser humano precisa não é tecnologia, não é nada que esse povo fala, que esse povo anseia, tecnologia, carros voadores, esse tipo de coisa. A humanidade ela precisa evoluir de dentro para fora. A humanidade ela precisa evoluir de dentro para fora, mas o ser humano ele tem um grave defeito, né? Ele só evolui quando está na beira do precipício. Exatamente, o ser humano ele tem essa questão que ele só evolui quando ele está na beira do precipício, ou seja, entre a vida e a morte há uma evolução, né? Então quando a gente fala de ajuda, é uma ajuda para que não precise chegar na beira do abismo, é essa ajuda que eu estou falando, não é que eles têm que vir limpar o planeta, despoluir o planeta, não, a ajuda que eu estou mencionando, que mencionaram ali, é a ajuda de melhorar o ser humano por dentro, né? Não é melhorar dando tecnologia, conhecimento, que a gente sabe, o ser humano, quanto mais conhecimento você dá, mais armas eles criam, né? Então quando a gente fala de ajuda, é uma ajuda que vem de dentro para fora, um conhecimento que vem de dentro para fora, não como as pessoas anseiam aí e falam, né? Eu acredito que seja isso, o ser humano ele precisa muito disso, de evoluir de dentro para fora. É lógico que é algo difícil, né? É algo muito difícil. Sim, exatamente. Exatamente, Verônica. A Verônica comentou ali, às vezes nem na beira do precipício. Pois é, exatamente. Né? A gente tira aí, por exemplo, aí, os Estados Unidos, a União Soviética, né? A China, né? Eles estão na beira de um colapso tecnológico, crises, né? Mísseis, ogivas nucleares, tal, um monte de coisa ali pode acontecer. Para vocês terem noção, eles podem acabar com o mundo apertando um botão, né? Então olha o poder que o ser humano tem, né? De poder acabar com tudo apertando um botão, né? E isso é tecnologia, é evolução, mas é algo ruim. As pessoas confundem muitas coisas, evolução com tecnologia. Vou dar um exemplo. O que adianta daqui a 100 anos a gente ter carros voadores e não ter água para beber? De que adianta daqui a 100 anos, né, você, digamos assim, está interligado com a rede através de uma interface neural, Neuralink e tal, mas não ter água para beber? Daqui a 200 anos não ter água,
né? Então a evolução e a tecnologia, elas estão caminhando em caminhos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evolução seria a gente evoluir com tecnologia, com consciência, né? com tudo que está à nossa volta. Isso é uma evolução, né? Só ter tecnologia não é tecnicamente evolução, né? E a gente está passando por isso daí. Eu acredito que vai ser assim, vamos ter carros voadores, mas a garrafa d'água vai estar custando, sei lá, um rins, né? Vai estar daqui a 200 anos. Então é algo que tem que andar junto, evolução e tecnologia. Que deixei um comentário aqui, né? Só para eu poder complementar, né? Então é isso, entendeu? É diferente, evolução e tecnologia, né? Tem dois caminhos diferentes. Deixa eu tentar ler aqui. O Aécio falou ali que ele acabou de assistir o filme Proximity. Pois é, cara, eu assisti também o filme Proximity. Só para ressaltar aqui o comentário do amigo ali. Uma ótima noite, tá, amigo? O filme Proximity, eu não tinha uma ideia como era assim uma outra realidade paralela com a mesma realidade, né? Só quem assistiu o filme Proximity tem essa noção. Quando você vê ali dentro da cabana, eu não vou falar, né, que a gente não viu, né? Melhor não falar sobre isso não. Mas quem não viu o filme Proximity, dá uma olhada, tá? É muito bom. O filme Proximity é sensacional, é muito bom, vale a pena ver. Quem não viu, vale a pena ver, né, amigo Aécio? Eu apoio também, é um filme muito bom. É um ótimo filme. Exatamente, professora Cláudia, uma ótima noite, professora Cláudia. A evolução, essa evolução que a professora falou, talvez seja mais difícil, né? A professora falou de uma evolução ali que eu acredito que seja mais difícil, porque a gente acaba tendo que confrontar nós mesmos, né? Você confrontar uma outra ideia é fácil, né? Você confrontar uma outra opinião externa, né? Uma outra possibilidade externa é uma coisa. Agora, quando você começa a confrontar as suas próprias questões internas, né? Em questão de evolução, de entender as coisas, aí a coisa fica mais séria, mas ao mesmo tempo fica mais interessante, né? Você começa a ver o mundo com outros olhos, você consegue ver o mundo de uma maneira não individualismo, né? Não tão individualista. Você acaba vendo o mundo de uma maneira com mais amor, né? Você acaba vendo as coisas, as outras pessoas, você acaba vendo mais amor em tudo quando você abre essa possibilidade de você evoluir, né? Você vê tudo, você não quer fazer o mal, né? Então é difícil. Eu falo, é difícil. Deixa eu ver aqui. A Nara perguntou, tem esse filme na Netflix? Eu não sei, que eu vi num outro site, tá bom, Nara? Eu não vi na Netflix, foi em um outro site que eu vi esse filme Proximity. Eu não me lembro qual, mas eu acho que na Amazon tem. Não me lembro, acho que na Amazon tem sim. Não sei na Netflix, eu não sei, mas na Amazon tem o Proximity, tá? Lá tem. Lá na Amazon tem. Mas eu não vi na Amazon não, eu vi num outro site, não me lembro qual. Mas na Amazon tem. Pra quem tem, vê na Amazon. Quem não tem, vê na web mesmo, né? Mas é um filme muito bom. Tem no YouTube também, dá pra alugar no YouTube. Eu acho que tem o Proximity no YouTube também. Ele custa, eu acho que R$3 pra você alugar ele. Exatamente, Verônica, exatamente. A evolução, ela é algo único, exatamente. Ela vem de dentro para fora, né? Ela vem de dentro para fora. A evolução, ela vem de dentro para fora, exatamente. Ela vem de dentro para fora. E é um treino diário, cara. Eu acredito que ninguém é perfeito,
né? Ninguém vai chegar ao ponto de ser perfeito, um Buda, por exemplo, né? Ninguém vai alcançar o Nirvana assim, né? Mas é um trabalho diário, é um esforço diário, onde você tem que estar ali sempre, né? Treinando, se negando às vezes, né? E é um esforço diário, é um esforço diário. Você tem que estar sempre olhando para dentro, é muito difícil, né? Tá sempre revendo algumas ideias, né? É muito difícil, é muito difícil. Uma ótima noite a todos, quem estiver chegando, a live é tema livre, lembrando, dependo que você comente um tema para a gente poder seguir com o assunto, tá bom? Como eu falei ontem, a live de hoje seria tema livre e eu dependo que você comente um tema para a gente poder falar, para a gente poder seguir falando sobre o tema ou sobre uma ideia. E o gato querendo derrubar o telefone, doido para derrubar o telefone. Sai daí, B1. Cara, deixa o telefone, mano. O que você tem contra o telefone, velho? Deixa o telefone. Ele quer porque quer derrubar o telefone. É incrível. Fica se fazendo assim, ó. Pois é. Gabriele, vou adicionar ela aqui. Vamos ver o que ela tem pra falar pra gente. Como é tema livre hoje, a gente pode adicionar as pessoas na nossa videochamada, tá bom? Tô adicionando ela. Se ela vai aceitar ali. Deixa eu ver o comentário aqui. Existe. Ele tá aqui, ó. O Marcos comentou aqui, será que existe ET músico? Existe, ó, ele aqui, ó. Ele é o ET músico, o Marcos aqui, ele é o poeta, né? Ele tá aqui, ele é o poeta, ele é o músico. Ele é o poeta. Tuca, exatamente, Tuca. Cara, é complicado, né? Quanto mais você evolui, mais difícil fica, né? Quanto mais você tenta se aproximar da perfeição. É por isso que nunca ninguém vai atingir assim a perfeição, porque vai ficando mais difícil, né? Cada vez que você aprende, mais difícil. Aprende, mais difícil. Um aprendizado constante, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Dirlene, a Dirlene tinha pedido para entrar na live. Dirlene, pode apertar aqui de novo aqui que vai aparecer o convite para você entrar, tá bom? Quem quiser entrar ao vivo, galera, é só apertar aqui, tá vendo o meu dedo aqui, ó? Aqui no meu dedo, deixa eu ver aqui mesmo, ó. Você aperta aqui e você vai ser direcionado para metade da tela aqui, tá bom? Mas só se você quiser entrar para participar ao vivo. Hoje, como é tema livre, né? Sinta-se à vontade para poder entrar, para poder debater ao vivo aqui, para poder expor a sua opinião, tá bom? Deixa eu ver se alguém comentou mais algum tema. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, só um segundo. É a Mel fazendo bagunça aqui, né, Mel? É a Mel fazendo bagunça aqui. Putz, Área 51, falamos muito ontem, Bruno. Salve, Bruno Moss. Uma ótima noite, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo, tá? Área 51. Tá bom, Bruno, mas nós falamos ontem 1 hora e 20 minutos sobre a Área 51. Cara, ontem nós falamos bastante sobre a Área 51. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a Área 51 hoje de novo? Não sei. Nós falamos muito ontem sobre isso, Bruno. Falamos muito ontem sobre a Área 51. Ontem falamos bastante. Cara, a pessoa está saturado da Área 51 já. Quem quiser sugerir um tema, lembrando, a live é tema livre, comente aqui um tema e a gente fala sobre o tema ou debate sobre o assunto, tá bom? Professora Cláudia. Professora Cláudia.
deuses do Egito Antigo. Sete, Horus, Osíris. Vamos falar sobre qual, professora? São tantos, vamos falar sobre qual? A professora Cláudia pegou agora pesado comigo, professora. Sobre qual, professora? Vamos falar sobre qual deles? São tantos. São tantos, professora, mas vamos falar sobre qual? Anubis? São tantos. Gente, eu não sei de tudo não, galera. Tem uns assuntos assim que são meio pesados, porque eu não lembro, né, de cabeça. Professora, quer entrar ao vivo? Professora, aperta aqui, professora Cláudia, e entra ao vivo para poder falar sobre os deuses, professora. A professora Cláudia pegou pesado comigo, os deuses do Egito Antigo. São tantos, professora. Não vou me perder falando. De modo geral, ainda comenta de modo geral. Nossa, professora, me ajudou muito. De modo geral, nossa, facilitou pra caramba, professora. Nossa, me pegou legal. Cibele, Nikola Tesla, ótimo. Amon, professora, caramba. Átom, vamos falar sobre átom. Sobre átom? Isso, átom. Vamos falar sobre Akhenaton. Akhenaton seria, digamos assim, interessante falar sobre Akhenaton. É, Faraó Akhenaton, vamos falar sobre ele, exatamente, professor. É melhor falar sobre isso que a gente já resume de um modo geral. A professora Cláudia, ela me aparece com umas ideias. Fala sobre isso, né? Como se fosse fácil. É bem difícil, mas vamos lá. Falar sobre Akhenaton, o faraó mais misterioso de todos aí. E existe um momento onde a história dos egípcios foi dividida. Para quem não sabe o que é politeísmo, né, e monoteísmo, politeísmo é quando há adoração a vários deuses. Né? Monoteísmo é quando a adoração somente a um deus. Então, antes do faraó Akhenaton, o que predominava no Egito Antigo era o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Eles adoravam Deus Sol, Ra, Anubis, e assim vai, Horus, Sete, Osíris, e assim vai todos os deuses do panteão. Então, quando o faraó Akhenaton subiu ao poder, ele decidiu que só haveria adoração a um Deus. Tá? Então, essa questão do monoteísmo, todo mundo acha que é algo moderno. O monoteísmo é algo antigo, talvez mais antigo que essas religiões mais modernas de hoje em dia. Então, quando o faraó Akhenaton ele subiu ao poder, ele decidiu que só deveria existir um Deus. Ele mandou que fosse tirado das paredes tudo que mencionava os outros deuses antigos. E só um Deus deveria ser venerado. Né? Eles chamam de Ra. Tem vários nomes por cada tradução, né? Mas, ou seja, uma bola com um sol, né? Como se fosse algo que ele viu. E pelo que é descrito, né, nas culturas mais antigas dos egípcios lá de trás, foi uma visão que ele teve em algum momento no período da noite. Eu acredito que foi algum tipo de contato que ele teve. Ele viu alguma luz e essa luz interagiu com ele como se fosse essa luz aqui, mas não é, né, essa luz aqui não é uma luz, é um refletor, né, não vai interagir comigo, né, por causa disso eu vou achar que eu sou faraó Akhenaton, né, mas é uma luz comum. Então ele viu alguma coisa à noite e o que ele viu à noite foi tão marcante na vida dele que ele decidiu que a partir daquele momento que ele vivenciou aquela questão ali, não haveria outro Deus maior do que aquele Deus que ele viu, que ele vivenciou, né, que ele experimentou, teve uma experiência, né, uma outra coisa. Ele decidiu que aquilo ali seria o Deus, não teria nada além daquilo. Então ele decidiu, a partir daquele momento, que todos os deuses do panteão
anteriores, ou seja, dos outras eras, seriam removidos e só ficaria esse Deus, né? Que ele teve aquela experiência. E isso é muito interessante. Todo mundo acha, né, que o monoteísmo é algo moderno, um único Deus e tal. Não, mas na verdade é antigo pra caramba. É bem, sei lá. Akhenaton, ele é neto daquele faraó famoso. Esqueci o nome. Não, é avô, né? Akhenaton, ele é avô de Tutankhamon. Não, ele é neto de Tutankhamon, né? O Akhenaton, ele é neto de Tutankhamon. Então, né, é bem antigo, né? Eu acredito que para mais de 3.000 anos, talvez nessa 2.000, 3.000 anos, essa faixa aí. Então é bem antigo. Sim, exatamente, professor, exatamente. Professora Cláudia, como sempre, brilhante. Estou tentando derrubar meu negócio aqui. Você não tem noção das minhas gambiarras aqui. Você não tem noção. O telefone está no tripé, perto de uma cadeira, né, e tem um monte de coisa aqui. Tem a Mel aqui debaixo, o gato aqui do outro lado. Então eu tenho que estar de olho em vocês aqui, conversando com vocês, mas eu tenho que estar de olho o tempo todo à minha volta aqui, porque senão pode cair tudo, né? Se a Mel for para lá, o gato passar, derruba tudo. Lembrando que a live depende de vocês, tá? Comentem aqui, mas por favor, comentem temas fáceis, para a gente poder temas muito complexos. Alguém falou sobre Tesla, eu não me lembro quem falou sobre Tesla. Vamos falar sobre Tesla então. Tesla. Para quem não sabe, Tesla trabalhou juntamente com Albert Einstein também, tá? Um projeto chamado Projeto Filadélfia, mas não vou falar sobre isso hoje. É bem, nossa, bem complicado. Tesla, um gênio, né? Brilhante, que até hoje a gente usa construções, né, invenções que ele inventou. Por exemplo, a energia que chega até a sua casa, de um modo geral, a transmissão, o modo de como a energia foi transmitida, foi criada por Tesla. A corrente alternada, no caso, né, foi criada por ele. Isso daí parece algo significante, né, que é algo que a gente está acostumado, energia e tal, mas no começo, né, da era industrial, a descoberta, a criação de como ampliar uma rede de energia, por exemplo, facilitou que houvesse a construções de fábricas automotivas, né? Fábricas de todo tipo, não só de automotivo, todo tipo de fábrica, indústria, né? Frigorífico, tudo isso só foi possível graças a essa, parece algo pequeno, né? Uma contribuição pequena, mas Tesla, ele era, digamos assim, ele foi muito injustiçado, né? Porque ele viveu a vida como se fosse, digamos assim, um gênio louco, né? Porque ele tinha um concorrente cruel que a história engrandeceu ele, mas na verdade ele era um grande rico idiota, que era Thomas Edison, né? Ele era, digamos, meio que rival do Tesla em determinadas questões, até para gerar energia. Não me lembro o nome da usina, lá nos Estados Unidos. Ai, cara, não me lembro onde foi instalada a primeira usina de energia hidroelétrica. E, cara, eu tava com o nome na cabeça aqui agora. Eu não me lembro. O que eu sei, tinha duas disputas e entre Edison e o Tesla. Quem ganhasse a disputa ia poder captar a energia hidrelétrica dessa região, que eu não me lembro o nome agora, assim, que fugiu da cabeça. Mas acabou que o Tesla ganhou, né? Mas quem ficou, né, responsável depois acabou sendo o Thomas Edison. Na verdade, o Edison ele era um cara. Não, ele não era tão inteligente como o Tesla, por exemplo. O Thomas Edison
ele comprava patentes e depois ele ficava com o direito das patentes e acabava desenvolvendo tecnologias em cima de algo que ele já tinha comprado, né? Tesla era totalmente o oposto disso, né? Ele desenvolvia a sua própria tecnologia, ele era totalmente o oposto disso. Niagara, não me lembro, Niagara, cataratas do Niagara, é exatamente isso, lá aquela região cataratas, eu acabei lembrando aqui o nome do local. Mas Tesla, cara, eu não sei tanto, eu não sei nem o que dizer, porque Tesla, eu sou tão apaixonado, né, pela história de vida dele, um cara simples, que depois, né, chegou ali num nível ali excepcional ali. E para mim, até o presente momento, nós temos, digamos assim, Einstein, né, Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica, da fusão, no caso, né, da fusão atômica, e nós temos Tesla, e agora nós temos, talvez, né, um visionário que tenha um pouco disso tudo, que se chama Elon Musk, né, que é o dono da SpaceX. Eu acredito que, né, são as pessoas que fazem o meio, né? Então, esses caras, eles tiveram a oportunidade deles e eles abraçaram a oportunidade e mudaram o meio, né? Trazendo aí, existem outros também, eu falei que só alguns, existem milhares de pessoas aí que realmente tiveram uma grande importância. A mulher que criou o telefone, eu não lembro o nome dela de cabeça, né? E me lembro o nome também da que trabalhava com urânio, né? Ela que trabalhava enriquecendo urânio, ela acabou morrendo de doença, né, causada pela contaminação por radiação. E através das pesquisas dessa mulher, né, que foi descoberto ali a questão do urânio enriquecido e tal. E existem um monte de pessoas brilhantes pelo mundo que já viveram aí. Mas Tesla, eu não sei nem uma palavra que eu possa usar. Talvez gênio, né, seja uma palavra pequena para o nome dele. Talvez não tenha uma palavra assim para especificar o qual grande ele é, né? Vou deixar sem uma palavra para ficar mais bonito, né? Vou deixar sem palavra, mas ele era assim uma pessoa extremamente brilhante, tá bom? Exatamente, exatamente. Laísa, exatamente. A Laísa estava sumida das lives, aí sumiu. Mas é isso, né? Ele era brilhante, exatamente. Ele era brilhante, teve seus trabalhos roubados, né? É o que o governo faria, né? O governo foi lá e catou tudo, né? Sheila, boa noite, Sheila. Uma ótima noite. Lembrando que a live é tema livre, tá bom? Comentem, tá? O tema para a gente poder debater. Depende de vocês a live hoje. Tema livre é sempre complicado, né? Tema livre a gente baixa a cabeça, fala sobre várias coisas e fica dando voltas às vezes, né? Mas vamos lá, comenta aí o tema aí para a gente poder falar. E quem estiver chegando na live agora, uma ótima noite. Sheila, uma ótima noite. Seja muito bem-vinda. A live depende de vocês. Comentem e a gente entra falando sobre o assunto, tá bom? Depende de vocês. Deixa eu ver aqui só um minuto. Vamos lá, pessoal. Comentem um tema para a gente não ficar perdido. Senão ficar perdidinho aqui sem saber o que falar. Comentem um tema aí para a gente poder seguir com a live, senão eu me perder aqui e a gente fica sem assunto, tá bom? O tema livre é sempre complicado, né? É sempre complicado. Ontem, né, eu falei lá sobre a questão da live de terça-feira e teve muita gente que não entendeu, né, sobre a questão da live de terça-feira. Na live de terça-feira aconteceu várias coisas, né, terríveis, mas depois, no final da live eu falo sobre a live de terça-feira. O Duca comentou ali sobre a Ilha de Páscoa e seus mistérios, né?
A Ilha de Páscoa, cara, ela é repleta de mistérios, não só, né, pela localização dela geográfica no mapa, mas pelos moás, né, por todo, digamos assim, por toda a magia, né, que é encoberta sobre isso. Eu acredito, cara, que a civilização que viveu ali na Ilha de Páscoa, na ilha, né, ali, era uma civilização muito avançada, né? Eu acredito que uma civilização que se iguala talvez aos maias, né? Os talvez até mais avançados do que os maias no período que eles viveram ali. Mas um dos mistérios, né, da Ilha de Páscoa, que todo mundo tem esse grande questionamento. Por que que os Moás, né, estão sempre olhando para cima, né? Os Moás estão espalhados. Para quem não sabe o que é Moás, Moás é como se fosse uma estátua de um guardião, né? Uma estátua de uma pessoa. E essa estátua, todas elas estão em torno da ilha. Em torno da ilha você encontra várias, tem vários Moás espalhados pela ilha. E todos esses Moás eles estão olhando para cima, como se estivesse esperando algo vindo de cima, né? Isso é um dos grandes mistérios, né, sobre os Moás ali. E, sei lá, né, olhando para cima, né? O que vem de cima, né, naquele período ali? Vamos voltar, por exemplo, 2000 anos atrás. Né, o que que vinha de cima? Né? Boeing? Não. Helicóptero? Não. Gol? Não. Azul? Não, né? Vinha, o que poderia vir de cima voando, né? Para eles ficarem sempre olhando para cima. Então, eu acredito que é algo simbólico, né? Existe toda uma simbologia. Cada cultura, né, tem uma simbologia diferente, mas no final das contas acaba sendo igual, né? Eles quiseram deixar o recado, né? Olhem para cima, né? Ou seja, vai vir alguma coisa de cima. Talvez seja esse o recado que eles quiseram deixar ali, né? Talvez seja isso. A Laísa comentou, os Illuminati e a ufologia. Poxa, eles estão no topo disso. Né? Eles estão no topo disso, Laísa. Eu acredito que tá ligado. Né? Os Illuminati, digamos que existe uma pirâmide. Né? Uma pirâmide e que os Illuminati eles estão no topo dessa pirâmide. Né? Eles que controlam, né, por detrás, né, das cortinas, né? Eles controlam tudo isso. E a gente, de um modo geral, todos nós somos mera fantoches, né? Somos apenas peças no tabuleiro aonde eles jogam esse jogo, né? Então tem toda essa questão também. E eu acredito que os Illuminati, cara, eles sempre estiveram aí. Aí entra, né, a questão dos reptilianos que estão acima e tal. Mas é mais ou menos isso. Nós somos as peças e eles são os jogadores, né, que controlam as peças, digamos assim. Pois é, eu também, Tuca, eu também acredito, porque, cara, os moás lá da Ilha de Páscoa são sensacionais. Eu nunca estive lá, não, né? Nunca fui lá na Ilha de Páscoa, não. Mas a gente vê vídeos, fotografias, comparações, né? A gente acaba vendo ali, realmente são obras fascinantes, né? Obras, parece feita por uma cultura muito avançada, né? Uma cultura bem adiante do seu tempo. E como elas estão dispostas, né? Elas estão enterradas junto até. O que eles fizeram? Eles cavaram, né, o buraco, colocaram metade do Moás ali dentro ali, da estátua, vamos chamar de estátua, ficava bonito, da estátua ali, e metade ficou sobre o solo e metade ficou debaixo da terra, né? Então tem essa questão também bem interessante. Por que que eles fizeram isso? Por quê? Bem interessante, bem interessante. Dalmo Allen, salve, salve, Dalmo Allen. Uma ótima noite, meu querido. Dalmo, muito bem-vindo, meu querido. Cara, hoje eu tô da segunda live hoje, pra vocês terem noção. Tava numa live agora mesmo, lá no grupo do amigo Adriano, lá no Contatos Imediatos. Ontem eu prometi que ia fazer a live lá. Aí hoje eu fui lá, fiz a live lá também. E vou passar a fazer live lá direto também. Live lá, live aqui. Live lá no Universo Complicado. E
focando aí nas lives aí. Uma hora a gente esbarra. Em algum grupo eu tô por aí espalhado aí pra gente se encontrar aí. Sim, exatamente. É o mais poderoso, exatamente. O Dalton comentou, o sistema dos Illuminati é o mais poderoso, exatamente. Comentem, galera, um tema, senão a live fica vazia. Depende de vocês a live. Comentem um tema pra gente poder seguir com o assunto, senão eu vou acabar dormindo aqui. Tô tomando café e tá me dando sono. Comentem aí. Daqui a pouco eu fico sem voz. É da segunda live, duas lives, cara. Hoje foi bem corrida. Pois é, exatamente. Somos peças num tabuleiro. Exatamente, cara. Exatamente. Triste realidade, é triste realidade. Mas talvez não triste. Talvez por a gente saber, né, não é tão triste, né? Nós não somos iludidos. A gente sabe, a gente sabe que está preso, né? Nós não estamos totalmente livres. Não somos livres, né? A partir do momento que a gente tem noção, a gente acaba despertando, né, algumas ideias, alguns pensamentos. Podemos mudar isso, exatamente. Só que, cara, as pessoas hoje em dia, Dalma, é complicado falar sobre isso, porque as pessoas, elas estão muito acomodadas, né? Elas estão ali, não querem mudar, confortáveis, né? Elas estão ali todas felizes, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, eu acredito que mudar mesmo, eu acredito que não. Se não for necessário, eles não vão mudar. Sim, sim. É, digamos assim, cara, eu não sei como que eu falo de uma maneira assim bem superficial, de uma maneira simples. Vou tentar ser o mais direto possível, né? A humanidade, digamos assim, nós precisamos de controle. Se você nunca parou para pensar nisso, a humanidade precisa de controle, né? E sabemos que a religião, o sistema financeiro são os dois principais pilares que regem a humanidade. Aí você tem que refletir. Se existem dois pilares que regem a humanidade, então quem é que faz a manutenção desses pilares? Aí que entra a questão dos luminares, do controle, e aí que entra tudo essa questão. Aí a gente cai lá em Roma, né? Na questão do pão e circo, né? Enquanto a população tiver pão, né, e tiver circo, ela se sente à vontade, entendeu? Ela tem diversão, ela tem comida, ela vai seguir como se fosse um rebanho, né? Então, eles sabem disso, né? A questão do controle de massas é algo novo, não é algo desse milênio, né? É algo que antecede muito lá para trás, é algo bem antigo mesmo, né? Não é algo tão novo assim, não. Sim, já conseguimos os arquivos UFO. Você estava vendo, Dalmo, isso? Cara, ontem, acho que foi ontem, me mandaram um monte de mensagem falando sobre essa questão da para liberar os arquivos, vimos que liberou e tal. Cara, tem muita coisa falsa na internet sobre a questão de liberação dos documentos é, oficiais, né, da Casa Branca, sobre liberdade de informação. Tem muita coisa falsa na internet. Ontem eu estava ouvindo, nossa, cara, cada coisa sem sentido, mas existe sim muita coisa sendo liberada. Mas eu acredito que vai demorar, Dal.
Não vai ser algo assim, toma, não é da noite pro dia, não. Vai ser algo que vai demorar, de uma certa maneira, vai demorar muito ainda. Porque, cara, se eles derem as informações, não é que eu tô falando assim, literalmente, tá bom? Não é isso. Porque se eles derem a informação de um modo aberto, né, vai ser como você dar pérolas aos porcos. As pessoas não vão entender. Se você pegar, se passar agora na Globo News, né, Trump libera documentos sobre UFOs. As pessoas vão ver aquilo, nossa, né? Quando começa a novela, passa exatamente. Se você passa no Jornal Nacional, ó, Donald Trump vai liberar os documentos sobre OVNI. Casa Branca libera documentos sobre OVNI. As pessoas na sala das suas casas vão olhar uma para a outra assim, será que a novela vai demorar muito para começar? As pessoas não têm interesse. Pode estar na cara delas ali. As pessoas não têm interesse. As pessoas elas estão totalmente alienadas naquela questão do comodismo. Elas não têm o menor interesse. Não, eu já desisti de tentar até falar às vezes. Não adianta. Não de falar assim, né? Lógico que não de falar assim. Eu tô falando de conversar às vezes assim. É, próximo. É difícil, é bem complicado. É bem complicado. Pois é, pode passar agora. Na Globo News, na CNN, que as pessoas vão ficar assim, que bom, né? Agora, quando começa o futebol? Que hora começa o futebol? Falta muito, né? As pessoas às vezes estão totalmente alienadas, elas não ligam para essas coisas. As pessoas estão totalmente presas, né? Mas, galera, é o seguinte, vai dar 11 horas e 31 minutos. Fazer o seguinte, eu vou terminando a live por aqui hoje, então, e eu prometi ontem, né? Eu ia entrar hoje de um modo tema livre, e eu sei que a maioria das pessoas que pediram para entrar com o tema livre hoje nem sequer entraram na live hoje. Né? As pessoas falaram, não, faz uma live de tema livre. Né? Me mandaram mensagem e nem entraram. Né? É sempre assim, né? A gente faz a live, né? Não entra. Mas tudo bem, é assim mesmo. Né? Vai saber, cada um, né? Vai saber o que pode ter acontecido e é assim mesmo. Mas é isso daí, eu vou ficando por aqui. Tá ficando um pouco tarde já. Vai dar 11 horas, para mim tá tarde, 11 horas e meia, 11 horas e 30 minutos. E é o seguinte, amanhã, amanhã eu acredito que não vai dar para fazer live amanhã. Amanhã não. Deixa eu ver se amanhã vai dar. Amanhã eu acho que não. Amanhã eu acho que não vai dar para fazer live. Se der, é só sala de vídeo amanhã. Mas na segunda-feira eu vou estar de volta aqui, tá bom? Na segunda-feira a gente está de volta aqui com as lives. E na segunda-feira eu queria falar sobre a possibilidade sobre Sidônia. Né? Para quem nunca ouviu falar sobre Sidônia, vou falar sobre Sidônia na segunda-feira, às 22 horas e 30 minutos. Se você nunca ouviu falar sobre Sidônia, cola aqui com a gente segunda-feira, a partir das 22 horas. Para quem nunca ouviu falar, vou adiantar. Sidônia é sobre uma possibilidade, né, de já ter existido uma cidade em Marte. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, nunca pensou sobre essa questão, vem segunda-feira, a partir das 22 horas, vou estar aqui falando sobre isso. 22 horas e 30 minutos. E lembrando que... Deixa eu ver se eu esquecendo alguma coisa. Não, acredito que não. Acho que é só isso. Que amanhã não vai ter live. Então, o principal aviso. Amanhã não vai ter live, mas segunda-feira a gente está aqui firme e forte de novo. Tá bom? Uma ótima noite a todos. Deixa eu ver quem está na live aqui rapidinho. A Sheila está na live. O Dalmo está na live, o Thiago está na live, o Tuca está na live, deixa eu ver mais quem está na live. Comenta aqui, bota um oi todo mundo que está na live, para poder ver quem está na live hoje. Quem veio na live hoje. Eu sei que tem, deixa eu ver o Dalmo, apareceu ali para mim. Mas quem? Deixa eu ver aqui. Cibele sempre na live, eu sempre esqueço. O nome dela fica pequenininho aqui no canto, não dá para ler dela tudo. Cibele sempre na live. Sibeli, muito obrigado, tá? A Sibeli e a Tereza, não sei como que a Tereza estava na live. Cara, eu entrei na live lá no grupo do amigo Adriano, às 9 horas da noite, para fazer a live lá,
E a Tereza apareceu do nada. A Tereza, onde que eu tô fazendo live, a Tereza do nada ela aparece. Salve, Ali! E aí, em todas as lives ali ela tá, cara. É impressionante. A professora Cláudia também tá. Uma ótima noite, professora Cláudia. Muito obrigado, professora Cláudia. Sensacional, como sempre. Vamos retomando aos poucos as lives de novo, né? Eu fiquei uma semana sem fazer live. Muita gente perguntando se eu tinha sido abduzido, né? Semana passada, todo mundo perguntando, cadê as lives, Vini? Você sumiu, cara? Né? Eu não sumi, não. Eu machuquei o joelho. Aí, para poder ficar sentado, estava me incomodando muito. Eu tentei fazer a live no computador também, não consegui fazer a live. Aí, eu fiquei uma semana meio que de atestado das lives, só das lives. E uma semana ali meio afastado ali por causa do joelho, né? Todo mundo perguntando o que acontecia e tal. É porque realmente, para poder ficar sentado nessa posição que eu estou aqui hoje, há uma semana atrás, estava complicado. Né? Então é por isso que não estava tendo as lives semana passada, tá bom? Viviane, uma ótima noite. Uma ótima noite a todos. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Perdoa eu se eu falei alguma coisa, como sempre, que magoou alguém, que deixou alguém confuso, que deixou alguém, né, chateado, alguma coisa que eu possa ter falado. Mas é isso aí, tá? Perdão, estou aqui sempre para falar de ufologia, de espiritualidade, de um modo bem simples, de um modo bem humilde, tá bom? Muito obrigado a todos. Nos vemos segunda-feira e amanhã tem sala de vídeo, tá? Amanhã tem sala de vídeo. Eu vou ver se eu passo um filme hoje ainda aqui, mas eu não prometo que eu vou ficar assistindo o filme, tá bom? Eu posso criar uma sala de vídeo e colocar um filme. Agora, se eu vou ficar assistindo, eu não sei se eu vou assistir o filme ou se o filme vai me assistir, tá bom? Então, assim que terminar a live, eu vou criar uma sala de vídeo para todo mundo poder ver o filme lá. E eu não sei se eu vou ficar, mas eu vou criar a sala de vídeo, tá bom? Uma ótima noite a todos. Ó, daqui 5 minutos, então, tem filme, tá bom? Atualiza o grupo que lá no início vai ter um filme. Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco na sala de vídeo. Vou botar o filme e eu vou dormir, tá bom? Uma ótima noite para todos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.